Bom dia, meu nome é Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos a este canal Maravilhas da Lei. Que Deus, o Senhor, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus negócios. Que Deus abençoe seu empregador. Eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na vida dos meus filhos, na minha casa. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Deus me dá de estar aqui, através da internet, falando, comentando, compartilhando a obra do Senhor. Falar da palavra de Deus é fazer a obra do Senhor. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Eu quero hoje comentar um fato, um acontecimento puramente bíblico. Eu vou ler o texto e depois estarei compartilhando. O texto que eu vou ler está escrito no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, a partir do verso 30, diz assim: E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então, a mais velha disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, e demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que, em vida, conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a mais velha e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E sucedeu no outro dia que a mais velha disse à menor: Vês aqui, já ontem à noite me deitei com meu pai. Dê-nos a beber vinho também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com eles, e não sentiu ele, quando ela se levantou, quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E veio, e teve a mais velha um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Esse é o texto que fala da relação, eu digo, incestuosa de Ló com suas duas filhas. Você vai perguntar: Pastor Lopes, o que é relação incestuosa? Relação incestuosa é relação corporal que acontece entre pai e filha, mãe e filho, entre irmãos, entre avô e neta, avó e neto. Isso, sem entrar em muitos detalhes, é uma relação incestuosa. E o que está escrito aqui, no texto bíblico, é uma relação incestuosa. Eu quero deixar muito claro, que o meu objetivo aqui, não é demonstrar
não é apontar nenhum juízo de valor. O meu objetivo aqui não é trazer nenhuma crítica ou elogio, aprovação, reprovação, crítica, julgamento, nada disso. Não me cabe e nem cabe a cada um de nós. Não nos cabe objetivando algum juízo de valor. O meu intento aqui é comentar, compartilhar o que eu entendo do fato em si, do acontecimento, não juízo de valor. Ao longo da minha vida, como um servo de Deus vivo, eu trago guardado muitas mensagens da palavra de Deus. Uma das mensagens que para mim é valiosa, muito significativa, e deve ser para todos nós que servimos ao Senhor, é a mensagem que o evangelista Mateus traz ao nosso conhecimento. No capítulo 10, no verso 8, no final do verso 8, ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Mateus 10, 8, no final. O que de graça recebestes, de graça dai. Eu considero essa mensagem um grande ensinamento da parte do Senhor. Bem, do que se trata aqui? Trata-se, para mim, no meu entendimento, de cultura judaica. Esse texto, para mim, tem tudo a ver com a cultura judaica. Na cultura judaica, um dos pontos que eu quero abordar aqui é a questão da primogenitura. A primogenitura, para o povo judeu, tem um significado bem diferente para os demais outros povos. Na cultura judaica, o filho primogênito é algo muito importante para eles. Na cultura judaica, o filho primogênito é quem deve levar adiante, é quem deve fazer prosperar o nome da família. Perpetuação do nome da família. Na cultura judaica, o filho, não filha, mas o filho é que leva adiante a perpetuação da descendência do nome da família, ou seja, do seu pai. No texto que nós lemos, e observando os textos anteriores, a Bíblia nos revela que Ló e sua esposa não geraram filhos. Ló, segundo o texto bíblico, não gerou filho com sua esposa. Gerou 2 filhas. Na cultura judaica, isso era um problema muito sério. Porque não tendo filho, vou repetir, não tendo filho, o nome da família não ia adiante, não prosperava. Porque na cultura judaica, a filha não faz prosperar o nome da família. No texto que nós lemos, a partir do verso 30, nos traz, para mim, no meu entendimento, uma preocupação muito grande das filhas de Ló. Ló fugira pela mão de Deus da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas fez retirar Ló e sua família. O texto diz que a esposa de Ló se perdeu. E Ló, certamente, digo eu, muito assustado, muito apavorado, fugiu para uma cidade por nome de Zoar. E nesse tempo da vida,
segundo os estudiosos, Zoar é uma cidade pequena, mas muito violenta. Muito violenta. Então, Ló pega as suas filhas e vai para as montanhas, vai para os montes, e ocupa uma caverna. Ló e suas filhas vão viver em uma caverna. E as filhas de Ló, principalmente a mais velha, ela percebe que na cultura do seu povo, o nome do seu pai, o nome da sua família, ia ser extinguida ali. A sua família, a família dela, seu pai, seria ali encerrada por falta de um filho que levasse adiante o nome de seu pai. Então ela toma, para mim, no meu entendimento, uma atitude ousada, de se relacionar com seu pai para gerar um filho. Ela toma essa atitude, convida a sua irmã mais velha para também participar. E assim, ambas as filhas de Ló participam. A filha mais velha, embebeda seu pai, deita-se com ele, tem a relação corporal. E diz o texto que ela é engravida. Da mesma forma, a sua irmã mais nova faz o mesmo procedimento. Embebeda o pai, deita-se com o pai, se relaciona com o pai, gera a filha. E o texto diz que a mais velha gerou o filho e deu o nome de Moabe. A mais nova deita com o pai, engravida do pai, gera um filho por nome de Ben-Ammi. Eu estou dizendo aqui que, no meu entendimento, uma atitude ousada. Mas eu entendo, e esse é o meu entendimento do texto, que a filha mais velha, no caso, foi quem arquitetou essa atitude, ela viu, pressionada, que o nome de seu pai ia ser extinguido. Eu quero ler aqui 2 textos do texto que eu li. 2 versículos. Eu vou ler aqui no verso 32. Então a mais velha disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemos com ele para que em vida conservemos a semente de nosso pai. Então está aqui a preocupação da filha mais velha com relação à descendência do seu pai. Verso 34. E sucedeu no outro dia que a filha mais velha disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-nos a beber vinho também esta noite. Então entra tu e deita com ele, para que em vida conservemos semente a nosso pai. Conservemos semente ao nosso pai. O que é isso? Semente ao nosso pai. É aí que eu digo. É isso que está o meu entendimento. Da pressão que ela sentiu pela cultura do seu povo. Um assunto puramente cultural. A filha mais velha viu, sabendo da cultura do seu povo, que a descendência do seu pai ia se
extinguir ali, ia finalizar ali, porque não havia condição dela gerar filho. Então ela vai tomar essa atitude ousada, como eu disse. Semente significa descendência, significa fazer prosperar o nome da família, o nome do seu pai. Na cultura judaica, é assim que procede, nesse tempo da vida. Nesse tempo da vida. A cultura do povo judeu exigia, ou exige, não sei ainda, que o filho, principalmente o primogênito, venha dar continuidade, venha gerar filhos para perpetuar o nome da família. E aqui, a filha mais velha gerou um filho e deu o nome de Moabe. Moabe, no nosso idioma, traduzindo para o nosso idioma, significa dizer: Moabe, filho de meu pai. Moabe, traduzindo para o nosso idioma, significa filho de meu pai. Benjamim, a geração da filha mais nova com Ló. Benjamim significa filho de um pai. Benjamim, no nosso idioma, significa filho de meu pai. E essas duas tribos, essas duas nações, sempre foram inimigas do povo de Israel. Os moabitas e os amonitas. A Bíblia nos relata, em vários momentos, a guerra, o desprezo que esse povo, os moabitas, os amonitas, tinham pelo povo judeu. A Bíblia relata que quando o povo judeu saiu do Egito, Deus não permitiu que o povo judeu passasse pelos territórios dos moabitas para evitar a guerra, que sempre foi um povo hostil, um povo violento, perigoso para o povo de Israel. Eu só quero encerrar aqui trazendo para a nossa reflexão o papel importante, o papel de destaque de uma mulher moabita. Ainda que o povo moabita, nesse tempo da vida, fosse hostil, perigoso, violento, fosse inimigo do povo de Israel, a Bíblia nos relata uma mulher moabita, por nome de Ruth. Ruth, nora de Noemi, que estando viúva, sai da sua terra, Moabe, e acompanha a sua sogra Noemi de retorno ao território judeu. Ruth, moabita, retorna, acompanha Noemi no seu retorno à sua terra natal. E Ruth, em amizade, em obediência à sua nora Noemi, ela vem casar com Boaz, um judeu. Ruth, moabita, casa com Boaz, um judeu. E desse casamento nasce Obed. Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Da descendência do Senhor Jesus Cristo, existe um sangue moabita, na pessoa de Ruth.
Por isso, eu tomei o cuidado de dizer: não se deve fazer nenhum juízo de valor sobre esse texto, nenhum juízo de valor, por conta que não nos cabe. E lá adiante, Deus nos faz mostrar uma outra realidade. O que aconteceu aqui, nós devemos tomar conhecimento. Porque tudo o que está escrito na Bíblia é para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Deus, o Senhor, Ele sabe o que faz. O que nos cabe é tomar conhecimento e agradecer ao Senhor pela sua instrução, pela sua informação, pelo nosso conhecimento. Amém? Que Deus abençoe.